Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação, aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que já acompanha a gente há um tempo, já sabe que eu espero a sua participação através das postagens no nosso Facebook. Você pode enviar seus comentários, tirar suas dúvidas, contar a sua experiência nas postagens, ou se você preferir, estiver acompanhando aí o Hashtag pelo conforto de uma tela maior e tiver o seu smartphone do lado, você pode mandar para a gente um WhatsApp, que a sua dúvida vai ser lida aqui no estúdio hoje, durante esses 30 minutos de conversa boa sobre o assunto de hoje, que tem a ver com memória coletiva e preservação. E aí, como é que a gente lida com isso em tempos tão digitais? Vem para cá, viu? Olha, para preparar o roteiro, antes de eu apresentar as entrevistadas de hoje, eu tomei uns sustos com os números gigantes que eu vou ler aqui para vocês. Realmente, quando a gente fala de memória e de preservação numa sociedade tão conectada, hiperconectada, o tamanho disso se torna gigantesco. Vamos lá. Em algum momento, com certeza, você já visitou algum museu, fez um tour virtual para o museu, uma galeria, seja na sua cidade, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Tem várias instituições que têm isso disponível, esse tipo de acesso. Ou, de repente, você já fez uma pesquisa numa biblioteca de um outro país, de uma universidade fora daqui ou daqui. Ou ainda, você precisou de um documento, mas acessou pela internet no arquivo da sua cidade, no arquivo público da sua cidade. Você já pensou na quantidade de rastros que a gente deixa e na facilidade que a internet trouxe para a gente de aproximar a gente dessas instituições que guardam a memória coletiva da humanidade e da nossa sociedade? Pois é, há 30 anos, quando não havia internet, essas informações elas eram entregues para a gente presencialmente. Para a gente ter essas informações, a gente tinha que ir até o lugar. Mas hoje, segundo as bases de dados mundiais, os números relacionados à nossa vida digital são gigantescos, para a gente ter ideia do quanto a gente usa o recurso da internet para esse tipo de consulta. Mais de 5 bilhões de pessoas usam internet móvel no planeta. Eu não estou nem falando do PC, eu estou falando disso aqui, ó. Internet móvel, 5 bilhões de pessoas. São mais de 11 novos usuários de internet por segundo. Levamos quase 7 horas das nossas vidas, diariamente, navegando pelo ciberespaço. Com isso, a gente deixa esse rastro gigantesco de informação, texto, foto, vídeo, documento por onde acessamos e arquivamos quase todas essas informações nas nuvens. Mas como museus e instituições de memória vêm lidando com a nossa humanidade digital? Qual o papel dessas instituições no século XXI? Quem conversa conosco sobre esse tema é Lúcia Veloso, doutora em Ciências com ênfase em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, e presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada, Flávia. Viu? Obrigada. E Beatriz Kushner, pós-doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Beatriz. Obrigada, viu? Para a gente começar, já que a gente está falando em humanidade digital, nesse fluxo todo de dados, né? O que vem sendo dito ultimamente é que os dados são o novo petróleo, né? É a nova riqueza que a gente tem da sociedade, seja ela global ou local. Né? Que mudanças essa sociedade da informação vem provocando em instituições que lidam com memória, com preservação, com documentos, com dados da sociedade, como a Fundação Casa de Rui Barbosa e o Arquivo Geral da cidade. Bom, eu queria primeiro agradecer a possibilidade de debater esse tema, que é um tema muito interessante, é um tema central para as áreas das ciências da informação e dessas nossas instituições. E também é um prazer estar com a Bia Kushner. Nós somos amigas há muito tempo e trabalhamos nessa luta de preservação e de acesso. O que a gente tem que entender é que há uma mudança na sociedade. E essas instituições, com essa missão de preservar e dar acesso, o primeiro passo é reconhecer a mudança na sociedade e a mudança do usuário. Esse usuário, como você falou, ele compra pelo celular, ele paga a conta no celular, a vida dele está ali.
Então, quando ele entra numa instituição, quando ele busca uma informação numa instituição, ele já chega com essa educação na informática. Ele já chega com essa cultura da tecnologia. Então, as nossas instituições, elas vão manter a sua missão de preservar e dar acesso, mas elas têm que criar uma série de mecanismos para absorver esse usuário, que não é necessariamente um novo usuário, é o mesmo usuário com uma demanda, uma necessidade de ter uma informação, de ter acesso a um documento, mas que com uma cultura diferente. Então, isso exige das instituições um planejamento muito acurado, né? Quer dizer, você de fato tem que fazer uma série, você tem que mexer na sua infraestrutura, você tem que manter uma rotina de conhecimento das demandas do seu usuário, como ele pesquisa, o que ele busca, e isso exige muito dos profissionais que lidam com a informação. A Casa de Rui Barbosa, ela vem já algo mais, acho que desde 2000, investindo na tecnologia. Então, a gente investe pesadamente na digitalização para poder disponibilizar esses documentos online. Então, a gente, inclusive, investe na forma do usuário nem precisar ir ao local. Ele pode fazer download de uma série de documentos da própria casa. E a gente tem investido pesadamente em digitalização e na disponibilização online, porque, de fato, eu até pesquiso o usuário e usos de arquivos. Meu mestrado foi nisso, parece que a gente combinou. Então, o usuário, realmente, na realidade, ele não quer... Ele tirou isso da agenda dele. Antigamente, a gente pegou esse tempo, o pesquisador passava um ano com a gente no arquivo, na biblioteca. Né? Ficava, era conhecido de todo mundo, do faxineiro ao diretor. Aniversário do funcionário, o pesquisador participava. Então, hoje em dia, o pesquisador, em linhas gerais, pelo menos o que eu identifiquei nas minhas pesquisas, periodicamente a gente refaz essa pesquisa na casa, ele prefere o download, ele prefere não ir ao local. Você vê isso também no arquivo? Nós fazemos uma pesquisa com os usuários que vão presencialmente, porque o Arquivo Geral da Cidade é um pouco diferente da Casa de Rui Barbosa. O Arquivo Geral da Cidade, ele tem a documentação permanente da Prefeitura do Rio. Mas e nós, essa semana, estamos comemorando 126 anos como um arquivo da Prefeitura. Talvez sejamos a instituição mais antiga na própria Prefeitura. Mas a nossa documentação veio desde 1567 no arquivo da Câmara, quando da fundação da cidade. Então, nós temos uma documentação que tem a idade dessa cidade. Uma documentação... Quase a idade do país, 1500. É verdade. Porque fomos capital da colônia, do Império e de grande parte da República. E a nossa documentação é uma documentação também de pesquisa, mas de caráter probatório, para que o cidadão possa vir reconhecer os seus direitos dentro desta documentação. Também a gente investe em tecnologia, digitalizando há muito tempo. Talvez o nosso grande portal seja o portal do Augusto Malta, que foi um fotógrafo da Prefeitura, e o portal já está no ar desde 2007, e ele vem sendo realimentado constantemente. Então, nós também sentimos bastante isso. Mas, é muito bom, é seguro para a instituição não ter tantos usuários circulando, até porque a gente vive ambientes de insegurança. Então, a gente preserva o documento quando o usuário está olhando pela internet e não está manuseando o original. Isso é muito bom. Mas eu acho que o usuário perde porque nós tivemos uma convivência entre os pesquisadores e conhecemos muita gente que trabalhava com assuntos parecidos, porque estávamos na Biblioteca Nacional, estávamos no Itamaraty. Tem troca de saberes. Então, tem perdas e tem ganhos, né? Mas fazemos uma linha muito parecida com a da Casa de Rui Barbosa. E num pequeno detalhe, nós também trabalhamos com o que é nato digital, por exemplo, o legado olímpico, né? Toda a documentação do legado olímpico, principalmente a fotográfica, já nasceu nato digital. E ela veio, dentro do acordo de assinatura para o legado olímpico estar na cidade, ela já veio para a cidade nesse formato. Ela nasceu nato digital. E a gente tem que ter uma política de como enfrentar essa guarda, né, que é muito cara. A gente precisa entender isso também. Quando você diz muito cara, porque vai precisar daqueles computadores, de storage pesados que de 5 em 5 anos precisam ser trocados. Então, você precisa
de uma política Isso, de na prefeitura ou no governo federal que invista e entenda todo esse processo. E como é que a gente vem lidando com a nossa memória coletiva nesse sentido? Você acabou de dar uma informação que é super interessante, que é o legado olímpico. A gente já viveu isso, essa documentação já chegou para a gente digital. Mas como é que a gente vem lidando com essa memória? Vocês que são federal e municipal, obviamente, vocês se comunicam, dialogam com outras instituições, tanto no Brasil quanto no mundo. Como é que a gente vem lidando com a questão da memória? Essa memória, ela tem sido cada vez mais acessada ou estamos vivendo cada vez mais o presente, o imediatismo e a memória? Na casa, nós temos, por exemplo, um repositório que é o Rubi, né? As pessoas podem entrar, acessar pela casa. A gente tem muitos acessos. Então, a necessidade de acesso, por exemplo, a coleção de cordel, soube ontem ou antes de ontem, que é o hit do acesso no Rubi. Depois é o Rui Barbosa, porque a Casa Rui tem, acho que se não é a maior, uma das maiores coleções de cordel. Então, a questão fundamental é a questão da preservação digital. Então, a preservação digital, ela envolve, como a Bia falou, não só troca de hardware, o software adequado, atualização de software. Servidor municipal, federal para... Logística, prioridades. Então, a preservação digital, ela é mais do que uma mera substituição de parques de computadores. Ela exige que a instituição faça um investimento, não só em logística, mas em capital, em recursos. Então, essa é a grande dificuldade, quer dizer, não que a nossa área ela já tem um certo domínio na medida que você pode ter quando se fala de preservação. O que se sabe hoje em dia, após tantos estudos fora do Brasil e aqui no Brasil também, é que a preservação digital, a gente está falando, na realidade, da permanência do acesso àqueles dados. Uhum. E essa permanência você só garante se você tomar uma série de medidas de infraestrutura e de logística que garanta isso. Porque não adianta você só investir no hardware se o seu software não é atualizado, você não vai abrir nada. Hoje, quem abre um disquete? E uma coisa que você falou é muito interessante, que você diz assim, eu digitalizei tudo, mas eu guardei os originais. Isso é fundamental, porque assim, se tem um problema na sua digitalização e você tiver jogado fora o papel, você não tem a contraprova, entendeu? Então, há uma ideia assim, satânica, como o nosso problema é o papel. Não, o papel não é um problema. Uma sala com processos deteriorados, lá 20 anos jogados, eu sou capaz de higienizá-los e trazer essa informação de volta. A minha dissertação de mestrado, ela foi publicada, mas ela estava numa coisa chamada Zip Driver externo, que em 2003 era revolucionário, entendeu? Que agora ninguém sabe nem o que é. Mas ela existe em papel, e é a sorte dela, entendeu? Eu acho que isso tudo a gente precisa um pouco mexer. Há o fetichismo de que o digital vai resolver toda a nossa vida. Não. O digital, sem uma política de preservação, pode nos levar para lugares tenebrosos, que é você perder essa informação. Exatamente. Se a gente for a todas as bibliotecas, né? Outro dia me chamou a atenção, eu fui na biblioteca da universidade onde eu fiz o mestrado, e todo mundo com tablet, todo mundo com notebook na mesa, assim, e as estantes todas, né, meio que sem uso, assim. Eu falei, gente, mas tem coisas maravilhosas que eu estou descobrindo aqui que não estão disponíveis, digitalizados aqui, são livros, E eu estava pesquisando sobre a história da TV educativa no Brasil, então tem muita coisa ainda em livro. E aí você fica realmente nessa dicotomia, né? E que você falou, assim, existe papel não serve mais para nada, ocupa espaço, junta traça, etc. e tal, vamos digitalizar e acabar. Mas você tem, inclusive, ali todo um processo gráfico que foi pensado de uma época ali. Ali tem muito dado, até na feitura do papel mesmo, como foi feito. Sabe uma coisa que eu ouvi nessas redes que a gente faz parte, de uma pesquisadora dos Estados Unidos, de uma universidade, e ela era do arquivo, na época ela era coordenadora do arquivo da universidade. Então ela estava falando da situação, e na cidade dela, as escolas
estavam já utilizando o tablet para alfabetização. E após, já tinham passado alguns anos, identificaram que as crianças estavam com problema da caligrafia. Então, começaram a rever esse uso do tablet dessa forma tão maciça. Agressiva. Né? Eu quis ser mais delicada. Mas é isso. As crianças perderam a caligrafia. Não, eu acho que a gente, às vezes, também perde um pouco o movimento. Alguns movimentos a gente vai substituindo por esse, né? Rápido, e vai perdendo alguns movimentos. Agora, olha só, a gente tem participação, só um minutinho. Branca Rosa Soares, é realmente um assunto importante. Com a facilidade de acesso às informações, muitas vezes não nos preocupamos em retê-las, que é o que acho que a gente está falando aqui, né? Há um tempo, nem tão distante assim, eu era reconhecida por guardar vários números telefônicos. Hoje, muitas vezes, esqueço o número de casa. E Priscila Francischini, é a preservação da memória evoluindo, fazendo história para manter a história. Isso. Né? Agora, tem uma coisa muito bacana que nós, na casa, a gente também tem investido, que é na educação patrimonial, fazendo uso da tecnologia. Nós temos um site que é Escravidão, Abolição. É só entrar na página da gente, em conteúdos digitais, vocês podem entrar. A gente até vai mostrar depois um VT da Casa de Rui Barbosa. Então, ali, como a Casa Rui, ela detém um acervo bem interessante sobre o fim da escravidão, por conta do Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi um grande lutador pelo fim da... Abolicionista, né? Foi um cara à frente do tempo dele. Então, nós fizemos um grande projeto, é um site online, que tem várias coisas. E tem uma área que é muito bacana, que é a área de jogos. E você pode brincar com o documento no modo digital, né? Porque você não pode manusear um documento de 1800 e ficar fazendo assim. Então, aquela coisa que a Bia falou, que a preservação, que a digitalização ajuda na preservação. Então, a gente começou a ver que a gente pode utilizar a tecnologia para formar pessoas que entendam o que é a memória. Porque quando a gente fala de memória, para algumas pessoas isso é distante. Isso é muito distante. O que a gente quer dizer quando a gente está falando de memória? A gente está falando dos registros que nós... A gente está falando de identidade. De identidade. É isso que a gente está fazendo. E isso você tem que tentar formar já no início, já no jovem, na criança. Então, a gente desenvolveu são 4 jogos que estão lá à disposição de todos. Tem até jogo de paleografia, a forma da escrita. Então, farmácia era com PH. A gente deixou a farmácia lá com PH para ele falar, olha, farmácia era com PH. Então, é isso, para fortalecer a identidade. E a gente, quando fala de memória, a gente tem que partir daí. Vamos aproveitar e ver um vídeo que a gente tem da Casa de Rui, que eles mandaram para a gente, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Né? É um palacete espetacular aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Né? Isso. Foi residência da Casa de Rui. O que a gente encontra nesse palacete? Olha, o que eu acho é o primeiro museu casa público do Brasil, né? E eu adoro visitar o museu, porque ali você tem uma aula de como as pessoas, quer dizer, a classe social que o Rui fazia parte, evidentemente, como elas viviam, né? Então, o Rui, ele faz uma série de reformas quando ele estava em Londres. Então, ele traz muito da tecnologia europeia para dentro da casa. Então, você tem um banheiro, então tem toda uma tecnologia da higiene pessoal, da cozinha. A cozinha é fantástica. Vale a pena conhecer e você entra como se você entrasse na máquina do tempo, sabe? Porque essa é a proposta do Museu Casa também, né? Você entrar ali. A Bia, olha na intimidade, gente. Problema. Ó, Beatriz. É porque você falou tanto Bia. A gente tem... A Beatriz estava concordando com você o quanto a arquitetura também faz parte desta memória, né? Certo. O Arquivo Geral da Cidade, por acaso, é o primeiro prédio na América Latina construído para ser um arquivo, né?
E isso é muito importante porque você tem todas as instalações necessárias. Não é um prédio que foi adaptado para ser um arquivo, mas ele nasceu como tal no governo Marcos Tamoio, né? Está fazendo 126 anos, né? O acervo a gente tem um cartaz aí que mostra um pouco do arquivo, que o pessoal da produção vai soltar. Isso é o protetor de tela que está em todos os computadores da rede da prefeitura essa semana. O arquivo, para quem não sabe, fica ali na região do centro do Rio de Janeiro, ao lado do prédio da prefeitura, Exatamente. Da sede da prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Ao lado dos Correios, eu acho que é muito interessante assim, essa educação patrimonial. A gente faz visitas guiadas. Geralmente, as visitas guiadas são com universitários, porque a gente ainda tem muita dificuldade dos alunos das escolas, pelos deslocamentos, virem. Mas eu acho muito interessante eles poderem vir, quando os alunos vêm, primeiro para eles verem o que é um documento, né? Porque muitos deles não têm essa noção de ver essa diferença dos papéis que foram feitas, que constituíram um mapa ou um documento do século XVI. Então, essas visitas ajudam muito a fazer essa inclusão pela cidadania, né? Porque eu acho que os arquivos e a memória no país, ela só tem valor, ela só é valorizada quando você tem um país que entende que essas instituições são a porta de entrada para que as pessoas se sintam cidadãos, né? E quando a gente tem isso, a gente tem essas instituições valorizadas. Agora, para a gente falar um pouquinho para o pessoal poder conhecer melhor, o que consta no acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro? Nós somos 15 quilômetros lineares de documentos, mais 60 teras de documentos natodigitais, de uma documentação que nasce em 1567, que vem por toda a colônia, o Império e a República, de uma documentação da Câmara e depois da Prefeitura do Distrito Federal, com todas as suas secretarias, enfim. A gente está falando de atos dos prefeitos, dos governantes, das secretarias, obras, documentação médica, documentação escolar. Então, por exemplo, quando a gente fala na escola, te interrompendo um pouquinho, na escola ou em qualquer outro lugar, vamos falar do Bota Abaixo, né? Sim. De Pereira Passos. A gente tem esse material lá. Sim, todo, porque o Pereira Passos, ele contrata um fotógrafo, que é o Augusto Malta, que depois contratou os próprios filhos, mas era uma coisa muito comum, e durante 50 anos essas pessoas fotografaram todas as transformações urbanas. E depois nós compramos um acervo de um fotógrafo que trabalhou para a GeoRio, que fez todas as visões aéreas da cidade de 1950 a 2000, e depois junta com a documentação dos prefeitos mais recentes. Então, todas essas transformações da cidade, e a gente foi Memória do Mundo da Unesco com uma parte dessa documentação com isso, exatamente, você é capaz de ver todas as transformações da cidade por toda a cidade, em vários aspectos, dentro da documentação do arquivo. Tem vídeo, tem a foto, você acabou de dizer, mas Fotos, tem vídeo, tem vídeos, áudio. Tem áudio. E hoje em dia a gente faz um programa de história oral, fazendo depoimentos dos engenheiros e dos arquitetos da prefeitura, desde quando você estava antes da fusão, né, ainda no estado da Guanabara, para recuperar essa memória de todas essas transformações urbanas. Isso que ela está falando é extremamente importante, porque a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, de repente você não sabe. O município do Rio de Janeiro já teve, de uma forma muito mais marcante, áreas muito diferentes entre si. A Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, era uma área extremamente rural, com sítios, com produção agrícola. Hoje, onde você encontra a Barra da Tijuca, que era um areal, né, você tinha uma área de charco e areal, hoje está extremamente urbanizada. Então, você acompanhar esse movimento... E para os professores é uma coisa muito interessante, porque no site do arquivo, na área de publicações, todos os livros já publicados pelo arquivo, e os que a gente continua publicando anualmente como um prêmio. E a nossa revista, que é semestral, tudo está para download. Você baixa e você pode ler na sua própria casa. Você não precisa vir e comprar um exemplar conosco, o que dá uma possibilidade de acesso didático a esse material muito grande. Pois é, de repente você quer fazer um trabalho aí sobre estudo migratório na sua região, na região da sua escola, né? A ocupação urbana nas encostas, como que a sua escola se coloca no bairro, nas discussões do bairro, né? na vida do bairro.
Olha aí, você tem uma base de dados incrível para isso. E Fundação Casa de Rui Barbosa, que eu também vou te perguntar o que vocês têm no acervo, eu tenho um carinho especial, porque eu acho que quem nunca brincou naqueles jardins, me diz, com aquelas carruagens, que eu nem sei se é carruagem, que eram os carrinhos, eu quero que você me corrija, por favor, mas quem nunca teve a oportunidade de ir naqueles jardins da Casa de Rui Barbosa? O jardim é maravilhoso, o Rui Barbosa adorava as rosas que ele tinha. E a casa, ela é diferente do arquivo público, né? Quer dizer, a Casa Rui Barbosa é uma fundação pública, é um espaço público, é o governo federal que custeia todos os serviços, é a sua manutenção, mas o nosso foco é o acervo privado, né? São acervos pessoais, começa com o arquivo do Rui Barbosa, que também é Memória do Mundo, um dos arquivos pessoais mais completos que você pode pensar, e tem arquivos familiares, e ela vai se modificando ao longo do tempo, quer dizer, ela começa com essa foco na preservação do museu, do arquivo e da biblioteca do Rui, que tem 37 mil volumes, obras raras, incríveis, e depois vai se modificando, ela se transforma numa fundação, é criado centro de pesquisa. Vocês têm mestrado? Essa é a última grande transformação. Quer dizer, então a gente tem nos anos 50, criado o centro de pesquisa com a ideia de trabalhar todo aquele acervo, o pensamento do Rui Barbosa, que é uma missão da Casa Rui desde o nascimento, manter a memória do Rui Barbosa, manter o pensamento do Rui Barbosa vivo. E depois a gente cria um arquivo museu de literatura, quer dizer, se desloca um pouco o foco do político para a parte da literatura, em uma concepção até inovadora que junta o documento com um objeto tridimensional que faz parte da vida, quer dizer, a máquina de datilografar do escritor é o seu instrumento de trabalho, né? Então, tem esse caráter inovador e em 2016 a gente abre o programa Memória e Acervos, o programa de pós-graduação. Está aberta a nova seleção, a seleção é do ano. A gente vai colocar nas postagens no Facebook, viu? Acompanha lá. É um mestrado profissional, funciona à noite, que é gratuito, né? Quando todas as atividades da casa são gratuitas, mas é um mestrado, a gente já vai para a quarta turma, quarto edital. O foco é trabalhar, ajudar as pessoas que já atuam com acervos ou que querem desenvolver um pensamento crítico em relação a acervos, como a gente tem uma expertise em diferentes áreas, né? Então, o programa de pós-graduação juntou toda a produção do conhecimento, seja na preservação ou organização, seja no pensamento crítico em relação aos acervos e a temas das ciências humanas e ciências sociais, e está tudo reunido lá no nosso programa. Agora, a grande novidade, porque a Bia falou, nós fomos o primeiro prédio montado para um arquivo. Nós recebemos recursos, quase 30 milhões, e nós vamos construir o Centro Rui Barbosa de Preservação de Bens Culturais. E em 2 anos a gente espera estar inaugurando, na realidade a expectativa é de 18 meses, e com isso, porque como nós temos uma grande demanda, as famílias, as pessoas querem doar os acervos para a gente, até por conta dessa tradição da casa, né? E pela experiência da casa, então a gente nós já estamos com a capacidade de absorção um pouco no limite. Né? Então agora a gente vai ampliar a nossa capacidade, a gente vai ter um prédio de 5 andares, nós temos um acervo também, assim, filme de 16, todo tipo de acervo que você pode imaginar em termos de técnica e de suporte, nós temos lá. Então, essa é uma grande novidade que eu queria aproveitar a oportunidade de falar no programa. Hashtag Educa, viu? Olha só, a gente já está indo para os minutinhos finais. Eu queria saber, Beatriz, em relação aos outros países, né? A gente compartilhar conhecimento, trocas de saberes. A gente está falando de uma questão presencial que também é importante nesses espaços, mas como que está a nossa relação com o conhecimento no resto do mundo? O Brasil tem uma tradição de ponta na área da ciência da informação e da arquivologia. Nós somos um
dos raros países na América Latina a ter uma lei de arquivos, que é de 1991. O município do Rio de Janeiro é um dos pioneiros na lei de arquivos, é de 2002. Nós temos mais de 18 cursos de arquivologia pelo país. Então, na América Latina, e mesmo fora dela, nós sempre tivemos esse protagonismo, né? Então, acho que nós estamos bem se continuarmos nessa linha. Queria só convidar as pessoas que tiverem interesse nesse assunto. Hoje vai ter uma palestra às 14h30 no Arquivo, exatamente sobre humanidades digitais. Ela fica numa live no Facebook, na página do Arquivo Geral, e depois vai estar no nosso canal do YouTube, para as pessoas que tiverem ainda interesse nessas questões, com o professor que tem contribuído muito para refletir sobre o assunto. Olha só, a gente vai colocar nas postagens no Facebook todos os dados que foram ditos aqui no programa, tanto da Fundação Casa de Rui Barbosa quanto do arquivo. A gente pode postar, depois pegar esse link do YouTube e colocar? Claro. Humanidades digitais eu estou adorando, viu? Porque a gente está realmente vivenciando esse momento, está vendo a questão interdisciplinar. Isso. Eu aprendi com vocês na hora de fazer o roteiro para cá, para estudar sobre vocês. É uma área extremamente interessante de saber. Eu, se fosse você, não perdi a palestra lá, que a Beatriz falou não. Olha, muito obrigada pela participação de vocês duas aqui, representando as duas instituições tão respeitosas e importantes para a nossa identidade nacional, né? Obrigada pela participação de vocês aqui no #Educa. E a você que acompanhou a gente, muito obrigada pela sua participação também em companhia. Tem mais assuntos sobre isso nas postagens, no #, nas nossas redes sociais e no portal da Multirio. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Tchau.